Fala galera do Corneteiros, beleza? Eu sou o Rodrigo, hoje de âncora. A Carol teve alguns imprevistos e não pôde estar de âncora no nosso segunda edição do Entre Corneteiros. Hoje o Heitor está conosco, junto com o Davi. E aí, gente, como vocês estão? Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Agradecer aí o convite, né? Por difícil vir aqui, recusei algumas vezes. Um jogador caro, mas agora eu tô aqui presente. Muito bem também. Muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e estamos prontos aí, né? Comentar seus melhores jogos hoje. Acho que quase todos os campeonatos estaduais os mais relevantes já foram decididos hoje, né? Então tem muita coisa aí pra gente falar. Isso aí. Então, vamos começar direto já com o Clássico Mineiro, né? Que eu acho que foi o jogo mais agitado entre os estaduais. O que vocês têm a dizer sobre o jogo? Quais são as suas análises sobre o Clássico Mineiro? Pode começar, Davi. Pode. Cara, inicialmente acho que foi muito daquilo que a gente falou no nosso último programa. Foi um jogo que, tecnicamente, vou nem entrar na questão da confusão ali do final, até porque isso é algo que diminui o jogo, e todo mundo já está cansado de saber que é algo feio, né? Então, assim, eu acho que o jogo em si ele foi não dá nem para dizer pegado. Eu acho que foi pobre criativamente, tanto da parte do Cruzeiro quanto da parte do Atlético. O Cruzeiro teve um pouco mais de posse de bola, né? Principalmente no primeiro tempo, teve um pouco mais de ações ofensivas. O gol é criado numa situação em que não é uma jogada trabalhada, é uma jogada bem criada, formulada, um cruzamento que vai para o Caio Jorge, e aí, mérito demais do Caio Jorge, o jogador que tem uma baita de uma estrela, é um jogador que faz a diferença. No último programa a gente, inclusive, chegou a discutir, né, quem poderia fazer a diferença no clássico, quem que poderia acabar decidindo o clássico. E o Caio Jorge vem se tornando cada vez mais para a torcida do Cruzeiro e no cenário do futebol brasileiro uma baita estrela, né? Alguém que é caracterizado como decisivo, é um cara que já fez gol em mata-mata de Copa do Brasil, gol em final de Sul-Americana, visto pelo Cruzeiro, né? Gol em quase todos os jogos de mata-mata da Sul-Americana de 2024. Então, eu acho que é um jogo muito de dois momentos. Depois que até o gol é um jogo ali de um vai e volta, um ataque contra a defesa em algum momento, mas muito pegado no meio de campo. E após o gol, o Atlético começa a tentar fazer uma pressão um pouco mais, ficar mais com a bola, tentar dar alguns ataques, mas também depende muito do cruzamento ainda. Eu acho que muito porque o trabalho do Eduardo Domingos ainda está no começo, ainda teve pouco tempo para mostrar as valências dele, para mostrar aquilo que ele quer trazer para o Atlético. Então, o Atlético hoje ainda é o reflexo daquele time que tem sido a temporada inteira, como vinha sendo com o Sampaoli. Um time que é pobre ofensivamente, que é muito difícil de criar jogadas e de fazer tabelas e criação pelo meio do campo, e depende muito do Hulk. Hoje, o Hulk não teve uma atuação muito boa, não conseguiu, se eu não me engano, acho que não chegou a dar nenhuma finalização no gol, e acabou dependendo muito de cruzamentos. Então, é uma final que eu acho uma vitória justa do Cruzeiro, apesar de também não ter jogado bem, o time não conseguiu nem de longe mostrar uma evolução dos últimos jogos para esse jogo de hoje, mas no fim das contas, acho que é sim uma vitória justa do Cruzeiro e ter conseguido conquistar o Campeonato Mineiro depois de acho que 6 anos, né? 6 ou 7 anos sem a taça, um bom marco para a gestão do Pedrinho. Pô, o Davi falou ali que era um jogo pobre, assim, o Atlético me surpreendeu pro mal, assim, tipo, eu imaginei que ia ser um jogo ruim, mas o Atlético não fez nada, assim, não tinha criação nenhuma, não chutava gol, a bola não chegava no Hulk, não tinha nada, nada, nada ali. Falta um 10, assim, para organizar o time do Atlético, né? É um time muito pobre. E o do Cruzeiro é isso. Tipo, o Gerson, quando ele consegue ficar perto do Matheus Pereira, quando ele consegue levar a bola até o Caio Jorge, faz a diferença. Por mais que seja uma jogada, o Gerson estava bem abaixo hoje, não sei quanto que a lesão estava prejudicando ele. Mas uma vez que ele encostou ali no Pereira, saiu a jogada, e é isso. Assim, o Caio Jorge, o Davi também falou muito bem, a estrela dele aparece no momento decisivo, faz o gol. É bom, cara, bom pro Cruzeiro voltar a ganhar, voltar a aparecer assim. Bonito também o que fez a torcida, né? Assim, a briga ficou só dentro do campo, teve pouca coisa ali, e eu acho que é isso.
Eu discordo um pouquinho do Davi quando ele diz que o Cruzeiro não apresentou melhora alguma, porque eu acho que defensivamente o Cruzeiro apresentou uma boa melhora. Foi um time bem organizado defensivamente, ofensivamente realmente não é um time dos melhores, mas conseguiu fazer o que era necessário, que era levar a vitória. Mas defensivamente me agradou o duelo. O William, para mim, continua bem abaixo, então é complicado. Já pelo lado do Atlético, né, no último Entre Corneteiros, a gente até falou que os dois laterais de ambas as equipes direitos, né, seja Preciado, seja Natanael, seja o William, seja Fagner, estavam em má fase. Eu acho que o Natanael fez uma partida pelo menos ok. Eu gostei da partida do Natanael, ao contrário do William. E basicamente é isso. O Cruzeiro realmente voltando a vencer. O Atlético, que buscava o heptacampeonato, não conseguiu. Então, a ver como que vai desenrolar a temporada. Eu ainda não consigo ver uma projeção muito boa do Cruzeiro sob o comando do Tite. Tem que esperar. Próximo duelo é contra o Flamengo, que também acabou de ser campeão carioca, e vai enfrentar o Leonardo Jardim, né? Vai ser um duelo bem pegado, creio eu. Então, é basicamente isso. Mas o que vocês têm a dizer aí sobre o Tite no Cruzeiro? Vocês acham que com o título ele ainda merece mais tempo de trabalho, ou mesmo com o título ele teria que ser desligado do cargo do Cruzeiro? Pô, eu estava pensando nisso antes, quando acabou o jogo, assim, como que a torcida vai reagir com o Tite, porque ele estava sendo completamente odiado. Aí acabou o jogo, a gente já começa a escutar alguns gritos do nome dele, e o Jardim traiu o Cruzeiro também, não sei como é que isso vai ser para a torcida do Cruzeiro, tipo, muito tempo sem esse título, agora o Tite traz o título, eu queria ver. E o Cruzeiro ficou muito tempo antes do Tite tendo um bom desempenho, mas não entregando vitória, não entregando assim resultado. E agora com o Tite está entregando muito pouco desempenho, né? Pouco futebol bonito assim, mas está entregando resultado agora, uma boa sequência de vitórias e o título. Então vamos esperar. Eu, eu acho que o Tite chega para esse jogo, para essa final, em um jogo que eu acho que não dá nem para chamar de vida ou morte. Eu acho que é um jogo mais de morte ou respiro lento ali para ter talvez um sopro de chance de se recuperar. Com a derrota, eu acho que seria inevitável a demissão dele, porque eu vejo, pelo que tem se postado a diretoria do Cruzeiro, eu vejo uma diretoria ainda muito fechada com o Tite. Os atletas parecem também acreditar muito no trabalho dele. Não vejo o elenco do Cruzeiro como um elenco que tem ele já desistido do treinador, como é muito normal, muito comum acontecer no futebol, né? Às vezes um treinador chega em um elenco e o time só não compra a ideia dele e aí acaba minando o treinador. Acho que isso não é o caso do Tite. Mas em uma derrota, acho que seria insustentável a permanência dele. Com a vitória, eu acho que não muda muito do panorama que estava sendo antes da final. O panorama antes da final é um Tite muito pressionado. O torcedor cruzeirense já desistiu do trabalho dele. Muito raro você ver um ou outro que ainda acha que tem que dar tempo para o Tite trabalhar. Mas querendo ou não, agora ele tem uma chance. Esse jogo em si, eu não acho que vai mudar a visão que a torcida tem sobre ele. Eu acho que esse jogo em si não vai salvar o cargo dele. Eu acho que ainda continua em risco. Mas ele tem uma nova chance de, talvez, ele numa vitória contra o Flamengo, numa boa sequência no Campeonato Brasileiro, poder se estabelecer e ganhar mais tempo para ao longo dos meses e poder melhorando o trabalho dele. Eu vou nessa mesma linha do Davi. Eu acho que tem que esperar para ver, porque ele realmente, eu acho que ele ganha um respiro com o título, mas realmente não é fácil a situação dele no Cruzeiro, mesmo com o título. Tem que esperar para ver. Mas acho que, além dessas pautas, falando de Campeonato Mineiro, a gente praticamente concluiu, né? Eu acho que a única coisa que faltava falar é realmente sobre a porradaria no final do jogo, né? O que vocês têm a dizer? O que vocês acham sobre o que aconteceu ali? Antes tem o Domingos também do Atlético, que é um treinador que eu acho que ele, pelo que ele apresentou nos Estudiantes, ele tem boas ideias. Eu acho que ele pode ser um bom, assim, uma pessoa que vai colocar o Atlético no trilho certo, no caminho certo para ao longo do ano, mas até então, realmente, eu acho que é uma questão mais de elenco do que de treinador em específico no Atlético. Eu pessoalmente, não vi o Sampaoli como problema do Atlético, nem de longe, mas eu acho que o elenco do Atlético está meio mal montado para aquilo que o Eduardo Mendes parece querer propor. Eu acho que é um elenco montado em cima de um jogador
e já não desempenha mais aquilo que ele costumava desempenhar, já não entrega mais tudo aquilo que ele costumava entregar, que é o Hulk. Então, ele vai ter um baita de um desafio, mas eu não vejo essa final, essa derrota na final, como uma pedra no sapato dele, como algo que pode quebrar as relações de torcida e clube, torcida e treinador, porque ainda está muito cedo, né? Então, eu acho que o Domingos ainda tem boas ideias para apresentar no Atlético. E Agora, você, o que você acha sobre o Domingos? Pô, assim, conheço muito pouco, confesso, mas é paciência, tipo, ele não tinha muito o que fazer, assim, em relação a esse jogo. Eu gosto, é uma novidade, sempre uma novidade, assim, algum nome muito diferente do que vinha sendo contratado, eu gosto. Mas eu particularmente, eu sou muito fã do Hulk, assim, eu acho ele um craque muito diferente, tá mais velho, mas, pô, eu acho que tem algum jeito de fazer ele render, assim, o 100% dele, porque a gente viu, né, o último jogo contra o Cruzeiro que ele faz, ele, assim, ele é decisivo, ele é gigante. Ano passado ele mostrou bons números, mesmo com companheiros de ataque bem limitados, que era o Biel, tinha o Rony, e eu confesso, assim, que acho que ele pode render alguma coisa ainda para o time do Atlético, mas acho que não pode ser só ele, assim, tipo, eu acho que tem que ter mais gente, o Scarpa pode ajudar mais, o Dudu hoje, acho que fez um, assim, não foi um jogaço, mas ele humilhou o William. Tipo, o William não achava ele em campo, no outro jogo também não achava. Não é uma boa fase do William, mas assim, achei bom jogo do Dudu e vou aguardar também ver o que o Domingos tem mais para fazer, assim. Sobre a questão da briga generalizada no fim do jogo, o que vocês têm a comentar? Ah, um vexame, né? Tipo, não tinha necessidade. Acho que o time do Cruzeiro foi bem infantil, assim. Tipo, tem dois pontos, né? O primeiro que o time mostrou estar unido, porque o Christian estava ali meio indefeso, assim, na situação, e o time foi todo defender o Christian, foi todo ajudar, assim, na briga, mas infantil demais, não tinha necessidade de você entrar na briga, ganhando o jogo, acabando ali, depois de uma final, assim, tipo, tanto tempo sem o Cruzeiro ganhar, podia ter ficado mais bonito. Aí depois foi uma loucura, todo mundo entrou na briga, todo mundo entrou, o Tite entrou, os seguranças entraram, o filho do Tite, o Vidal bateu no Hulk, o Hulk bateu em não sei quem, foi uma loucura. tipo assim, eu acho que assim, fica muito feio para ambos os lados, né? A rivalidade mineira, ela tem, para mim, cada ano tem crescido mais na opinião popular, chegado perto daquelas que são sempre apontadas como a maior do Brasil. Muita gente fala em Grenal, muita gente fala em Flamengo e Vasco, muita gente fala em Palmeiras e Corinthians. A rivalidade mineira, para mim, já não deve nada, em nada para nenhuma delas, mas é uma cena que acaba enfeiando o jogo, não tem nem o que dizer, é cenas lamentáveis mesmo. Começa ali no lance de entendimento entre o Everson e o Christian, onde o Christian, se eu não me engano, ele vai chegar para tentar disputar a bola, aí acaba pegando a cabeça do Everson, talvez ali quando o Everson já está no Isso. chão, o Everson vai cobrar, e aí é algo que não tem nem como dizer que um lado está certo, um lado está errado, é uma coisa que sai feio para os jogadores. O Atlético não é o vilão, o Cruzeiro não é o mocinho, o Cruzeiro não é o vilão, o Atlético não é o mocinho. Acho que é uma questão dos jogadores entenderem ali dentro como que eles devem se portar e principalmente das lideranças dos times, né? Porque a gente vê que por exemplo, no Atlético são lideranças muito fortes, o Hulk e o Nianco, né? Os dois participaram da confusão. No Cruzeiro, o Lucas Romero. O Lucas Romero também estava lá, o Cássio estava ensandecido. Acho que eu nunca vi o Cássio daquela maneira como ele estava naquela confusão toda, né? Eu até pensei, ele talvez. Sim, óbvio que não tem nem como a gente confirmar isso, mas talvez tivesse tido alguma fala do pessoal da família dele, alguma coisa assim, porque para tirar o Cássio do sério deve ter sido alguma coisa tão muito absurda, né? Então é feio. Eu acho que enfeia a final, que já não foi um jogo muito bom, para ser honesto, né? Então quando chega no final ali, eu acho que é só a gota d'água daquilo que foi o jogo. Isso Foram aí. dois pontos assim que me chamaram bastante atenção, que foi o Cássio completamente revoltado de um jeito que eu nunca vi, e o Fagner numa calmaria que eu nunca vi também, porque o Fagner que a gente Não, conhece ia estar lá no meio da briga, não, o Fagner deu soco até no preparador físico do Atlético, sou. mas depois ele tava abraçado com o Dudu assim, eu falei, que é isso? O Fagner não é É, assim. Mas o Cássio foi, tipo, o que mais me chamou a atenção mesmo. Eu nunca tinha visto ele desse jeito. com certeza. E, claro, é muito feio,
tudo que aconteceu, mas definitivamente eu acho que mostra que o Atlético caiu na pilha do Cruzeiro. Um pouco antes disso, teve um lance no outro, perto da outra área, né, no escanteio ali, em que o Pereira ele vai e ele provoca o Lodge cai na pilha do Pereira, empurra ele e o jogo paralisa. Toda hora estava parecendo que em algum momento isso ia acontecer e realmente o Atlético caiu na pilha do Cruzeiro. Consequentemente, o Cruzeiro caiu um pouco na pilha do Atlético, que já não fazia muita diferença, já que o Cruzeiro já era campeão independente, faltava 15 segundos para acabar o jogo, não ia acontecer nada. Então, é basicamente isso. Na Copa do Brasil, desculpa te interromper, Rodrigo, mas na Copa do Brasil também teve um lance parecido, né? Ali no finalzinho, que foi de novo o Cruzeiro provocando o Atlético ali, o Arana expulso. Foi um lance bem parecido, mas não sei por que o Cruzeiro resolveu entrar na briga, todo mundo junto, e foi isso. E só para complementar também, no começo do jogo mesmo, hoje, no começo do jogo, acho que uma das primeiras faltas do Matheus Pereira faz uma falta no Renan Lodge, eu acho, se eu não me engano, lá no lado de lá do televisor. E 2 segundos depois alguém coloca a mão no peito dele assim também e já se joga no chão. Então é uma pilha que já começou muito cedo no jogo, né? Até mesmo antes de estar 1-0 pro Cruzeiro, o jogador, o Caio Jorge, acho que também teve algum momento ali que alguém coloca a mão no peito dele, ou ele dá depois que ele faz a falta, que ele acerta a boca do adversário, também tem um momento ali de queda e tal. Então é uma pilha que já começou desde sempre, né? O clássico ele vem se desenhando cada vez mais parece que um conflito ali direto entre os jogadores, né? A gente vê muito disso de Fabrício Bruno e Liam. Até me surpreendeu que o Fabrício Bruno não foi para de fato com ninguém, porque eu imaginei que ele acabaria sobrando para alguém. Então, é uma situação que chega a ser até preocupante, porque a gente vê, claro, todo dia as brigas que tem entre as torcidas e cada vez os jogadores parece que o clima vai ficando mais quente, né? Isso aí também teve o lance, né? Logo após o gol do Caio Jorge, estavam esperando validar mesmo ou não. Aí ali o Caio Jorge cai no meio do campo, porque, se eu não me engano, o Juan Tressoldi empurra ele. Realmente, está sendo um jogo cada vez mais brigado e cada vez mais disputado entre as equipes, a ver como que vai desenrolar. Mas nos próximos clássicos, né? Ainda tem os dois do Campeonato Brasileiro pela frente. Pode ser que mais para frente tenha jogos na Copa do Brasil. Caso aconteça, totalizariam 6 clássicos no ano, é o máximo que pode acontecer. Então, é basicamente isso. Vamos ver como que vai desenrolar, mas cada vez mais pegado, cada vez mais pegando fogo mesmo o clássico. Até mais do que bola jogada. Tá me lembrando até mais um Grenal. O Grenal normalmente tem essa pegada mais de porradaria do que de bola jogada. Acho que o Clássico Mineiro tá levando os jogos para essa mesma linha. Mas, enfim, eu acho que é basicamente isso que a gente tinha para falar de Minas Gerais. Vamos pular para o Rio de Janeiro. Vamos começar com o Botafogo, que foi campeão da Taça Rio ontem. O que vocês têm a dizer? Gol do Edenilson. O que vocês acham? Eu gosto é muito forte, mas assim, acho interessante o Botafogo. Tem jogadores ali interessantes, até no draft que a gente fez, a gente disputou ali alguns jogadores e tal. Mas o Botafogo tá passando por isso, de sempre cair na Taça Rio e sempre ganhar, e aí chega lá no final, levanta a taça, todo mundo, ninguém quer saber da taça, faz assim. Foi um bom jogo, assim, é um adversário bem inferior. Foi o gol do Edenilson ali com a assistência do Arthur Cabral e tudo mais. Mas acho que o Jorge Igor fala até na transmissão hoje da final do Carioca, tipo, é difícil quando tem um clube grande disputando assim a Taça Rio contra um pequeno, porque eles acabam que ganham o jogo sem muito esforço, sem parecer querer alguma coisa ali, mas quando são dois times do interior, assim, sempre dá um jogo mais forte, um jogo mais pegado. Não, foi isso, assim, não era um jogo muito emocionante, acho que o Botafogo ganhou sem muito esforço também. Eu concordo. Eu acho que um jogo contra o Bangu é pouco para poder dizer o que se esperar do Botafogo nessa próxima reta do Brasileirão. Eu acho que é um adversário definitivamente bem inferior do que o Botafogo, então acho que não é muito parâmetro até para dizer onde que esse elenco pode chegar. Mas em questão de ano, eu acho que o Botafogo tem um bom planejamento. Eu acho que tem um bom elenco, um bom treinador, principalmente o Martino Serra, para mim é um baita treinador. Hoje, eu acho ele e o Jardim acho uma grande disputa para ver quem é o melhor treinador atuando no Brasil. Acho que se resumir a esses dois, talvez tenha um Abel Ferreira ali por fora,
Muita gente colocaria o Felipe Luiz, eu pessoalmente não colocaria, mas é um bom elenco que tem um bom treinador. Tem tudo para ser uma ótima temporada para o Botafogo. A questão é mais ver como se vai desenrolar a questão da diretoria, essa briga toda que teve no começo do ano, né, do Textor com a torcida do Botafogo. Mas no contexto geral, eu acho que é um Botafogo que tem que passar, tem que ser mais ganhador. Eu acho que se o Botafogo quer mudar a visão que tem sobre o futebol, se a torcida quer mudar a visão que tem sobre o Botafogo, acho que é um time que tem que começar a ganhar as coisas. Não dá para perder Campeonato Carioca tanto quanto vem perdendo, disputar Taça Rio, esse tipo de coisa. Eu acho que não pode ser parte do dia a dia do Botafogo. Eu até classifico como um vexame o Botafogo não ter classificado para a segunda fase do Carioca, né? Ter caído para a Taça Rio. E aí cumpriu a obrigação dele, que era ser campeão da Taça Rio. Era obrigação. Se perdesse, aí seria mais um vexame. Mas foi campeão, teve aquela comemoração simbólica de título, como o Heitor falou, e é isso. Não temos muito realmente o que debater sobre essa pauta, mas o Botafogo foi campeão. É um torneio que na teoria era para ser dos clubes menores, né, do Rio de Janeiro, mas que acaba que um clube grande acaba caindo e fica sem graça essa segunda parte do Campeonato Carioca, que vamos aproveitar para pular, né, para o título do Campeonato Carioca, de fato, que foi definido em Flamengo e Fluminense nos pênaltis. O que vocês têm a dizer e quais são suas considerações para esse duelo? O Leonardo Jardim chega no Flamengo e em um jogo ele levanta um título, né? Eu acho que um tanto quanto curioso isso. Mas é um Flamengo que eu acho que vem muito forte para a temporada novamente. Eu acho que durante um bom tempo o Flamengo sempre vai ser o favorito para todas as competições que disputar. Não vejo um ângulo em que o Flamengo decaia, que passe por crise ou qualquer coisa assim do tipo, que é um time muito bem gerido. Tem um baita treinador, que para mim, na minha opinião, é o melhor treinador atuando no Brasil. Um baita elenco. Isso são as coisas mais básicas que todo mundo já ouviu falar, está cansado de saber. Então, eu acho que para o Flamengo, o Campeonato Carioca, eu acho que é obrigação, porque na pressão que se tem representando o Flamengo, por conta da grande torcida que tem também. Então, acho que se o Jardim chega e já perde o primeiro título para o Fluminense no primeiro jogo, acho que chega muito com o pé atrás ali, porque a demissão do Felipe Luiz já é muito contestada, a grande parte da torcida, acho que a maioria da torcida discorda da demissão do Felipe Luiz. E aí, se o Jardim chega e no primeiro jogo já perde o Campeonato Carioca, eu acho que já fica um clima meio estranho, já fica ali meio uma inimizade, talvez, entre a torcida e treinador, aí já vem uma cobrança maior por desempenho, uma cobrança maior por resultado. O Flamengo hoje ele é o 11º do Campeonato Brasileiro, então já não teve o melhor começo possível, né? Eu acho que é um título que vem para dar um lastro para o Jardim poder implementar as ideias dele no futebol nesse time do Flamengo. Porque o Flamengo ele vai sair de um time que é focado em posse de bola, o que era com o Felipe Luiz, né? E vai passar a ser um time de transição, que é de jogadas rápidas, contra-ataques, muito parecido com ser no Cruzeiro, muito daquilo que era também no Mônaco em 2017. No Al-Hilal também tinha ideias parecidas. Então, eu acho que esse título representa um lastro para o Jardim poder implementar de vez as suas ideias ali no Flamengo e ter um tempo maior para poder desenvolver a equipe. Assim, eu confesso que acompanhei pouco do jogo, estava acompanhando mais o clássico aqui em Minas Gerais. O Rossi é completamente decisivo, de novo ele salva o Flamengo nos pênaltis, assim, contra o PSG, infelizmente, não salvou e tal, mas acho que contra o Estudiantes, não é, que ele vai muito bem na disputa de pênaltis. O início do trabalho do Jardim, eu acho que, como o Davi falou, ele vai tentar fazer o que ele fez no Cruzeiro, com peças melhores, mas com características completamente diferentes, assim, não vai ter o Pedro, tipo, o Pedro não vai ser um atacante de atacar espaço, não sei como ele vai fazer isso, o Arrascaeta são características diferentes do Matheus Pereira, o Carrascal ali pela ponta, tipo, também é uma outra característica diferente, o Christian era bem mais de marcação, chegava na área, mas hoje até ele brinca, né, que ele brinca lá com o Fabrício Bruno, em entrevista ao GE, que é o cachorro caramelo, tá no campo todo, assim, então tem que ver como que o Jardim vai fazer para colocar esse Flamengo jogando em transição. E eu tenho muita curiosidade para ver o que ele vai fazer. Do lado do Fluminense, eu confesso que deu uma torcidinha assim para o Fluminense ganhar, porque eu estava gostando de ver o trabalho do Zubeldia, todo mundo falando que era o melhor futebol jogado e tal. Mas é isso, nos pênaltis acaba que é tudo imprevisível, assim.
E o Flamengo, o Davi também falou bem, é o favorito, acho que fez a obrigação, passa ali pelo um pequeno a crise ali no início com o sub-20, depois vem a crise de verdade com o Felipe Luiz sendo demitido e tal, e termina como campeão, assim, sem mais nem menos, aos trancos e barrancos, e é isso. E assim, se eu fosse destacar 3 jogadores principais desse duelo, seriam os 2 goleiros, que foram muito importantes ao longo do jogo, tanto o Fábio como o Rossi. São 2 goleiros de um nível absurdo. Para mim, 2 dos 3 melhores do futebol brasileiro, junto com o Everson, do Atlético. Para mim, são os 3 melhores hoje. Então, esses 2 e o Gêmeos. Para mim, o Gêmeos fez uma partidaça pelo Fluminense. Se o Flamengo não ganhou no tempo normal, passa muito por esse zagueiro que jogou também muita bola no Mirassol ano passado. Eu acho ele um zagueiro diferenciado demais e que tem tudo para melhorar cada vez mais no Fluminense. Vamos ver como que vai acontecer, mas o Zubeldia, para mim, conseguiu armar uma defesa muito bem, o que me surpreende, porque normalmente ele faz times mais ofensivos, mas foi muito bem o Gêmeos, o Fábio e o Rossi, para mim, são os 3 grandes destaques do duelo dessa final do Campeonato Carioca, que o Flamengo, mais uma vez, ergue a taça. Bom, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar ou podemos passar para o próximo tópico? Tem até rolado uma certa discussão aí, algumas pessoas apontando aí nas redes sociais de uma possível convocação do Fábio para a seleção brasileira. Eu não acho que para a Copa do Mundo, né? Eu não acho que isso vai acontecer, eu acho até bem difícil de se imaginar, mas é difícil cravar agora, né? Em junho a gente pode ter um futebol totalmente diferente, um Alisson lesionado, de repente, um Hugo Souza que, querendo ou não, hierarquicamente na seleção, tá à frente do Fábio, né? Pelo que a gente viu nas convocações. Também pode se machucar. Eu acho que o Fábio é o tipo de jogador que seria interessante se observar para a Copa do Mundo. É um goleiro muito experiente, já foi testado em jogos contra o futebol europeu recentemente, na Copa do Mundo de Clubes, isso saiu muito bem. O Fábio faz uma excelente Copa do Mundo de Clubes. Principalmente eu acho que no jogo contra a Inter de Milão, acho que foi a melhor atuação dele também. E então eu acho que não seria nenhum absurdo, né? Até por ser esse lado em específico de ser o jogador com mais jogos na história do futebol, acho que não vai pesar muito numa convocação, né? Eu acho que na convocação é mais uma questão de desempenho. Mas acho que seria talvez para ele uma recompensa, né? Um reconhecimento de tudo que ele fez na carreira dele, porque ele sempre foi um baita goleiro. Acho que desde que ele chegou no Cruzeiro ali em 2006, 2005, eu acho, dali para frente ele tem todo ano sido top 3 melhores goleiros do Brasileirão, então acho que não seria nenhum absurdo ver ele aí como um dos ponderados aí para a Copa do Mundo. Eu O também pessoal não vejo brinca muito na... Pode, Rodrigo, foi mal. Eu também não vejo como um absurdo, mas eu acho improvável pelo fator idade mesmo. Eu acho que o Ancelotti vê com melhores olhos levar um goleiro de, sei lá, 24, 25 anos, como é o Hugo Souza, como é um Bento, do que o Fábio. Por mais que, para mim, o Fábio deveria ser, sim, esse terceiro goleiro, né? O primeiro, Alisson, o segundo, Ederson. Não sei se o Ederson vai estar em condições, né? Mas em condições normais seriam esses 2 e o Fábio, para mim. Mas eu acho que provavelmente vai um Bento ou o Hugo Souza mesmo. Acho improvável, por mais que eu gostaria muito. Acho que ele sempre mereceu essa oportunidade, mas por N motivos, ele nunca foi convocado. O pessoal brinca muito na internet, assim, que a seleção brasileira é a única que dá importância ao terceiro goleiro, que vira uma guerra. E eu confesso gostar muito desse debate, assim, eu gosto e vejo bons nomes, eu gosto muito do Hugo Souza, gosto muito do Everson, gosto muito do Fábio, assim. Mas eu discordo um pouquinho do Rodrigo, eu acho que quem tem que ser o terceiro goleiro tem que ser o mais novo possível. Tipo, aí, no meu caso, eu levaria o Hugo Souza, assim, porque é um goleiro mais novo, tem o histórico de pegar pênaltis. O Everson, eu acho que deveria ser mais falado, pelo menos. Eu acho que ele tinha que entrar cada vez mais no debate também. E também poderia ser convocado, assim como o Fábio também deveria ser convocado, mas é o que eu falei, assim, acho que quem for tá bem representado lá. Tipo, não acho que não vai entrar, provavelmente, né? Mas é um bom nome que vai estar lá. Eu acho que é isso. O Everson, sem dúvida. Acho que desde que ele chega no Atlético em 2020, e aí tem aquele 2021 maravilhoso do Atlético, onde eles são campeões brasileiros e Copa do Brasil. Acho que desde aquele momento ali, o Everson nunca deixou de ser um dos 3 melhores goleiros em atividade no Brasil. Ele é um. Até quando o Atlético está em fases ruins também, igual foi ano passado, e naquele finalzinho de 2024 também, quando tem a derrota na Libertadores do Botafogo, e o 2025 como todo, o Ederson sempre continuou sendo
tal qual o Hulk também, né? O Everson sempre foi o melhor jogador do Atlético, um cara que salvou muitos jogos, né? Então, também é um que não seria para mim surpresa nenhuma, se de repente pinta aí numa pré-lista de convocação ou na própria convocação em si. Concordo. O Everson também deveria ser debatido, ele já chegou a ser convocado em algum momento, mas realmente eu acho que vai ficar entre Bento e Hugo Souza essa última vaga. Então vamos para o próximo tópico, que é Renato Portaluppi no Vasco, que chega com muito tesão, segundo ele. O que você tem a dizer sobre a chegada do nosso queridíssimo Renate? Pô, ele estava livre no mercado, e aí os times aqui de Minas também, né? O São Paulo foi demitido, o Tite estava balançando ali, e eu não achava uma boa opção, nem para Atlético, nem para Cruzeiro, assim. Acho que é um técnico que demonstra ter pouca inovação, assim, sabe? Pouca tática, é mais aquele paizão. Não acho um treinador ruim, mas acho que para o Vasco ele foi perfeito, porque o Diniz aí sim é o técnico que todo mundo fala, que inova, mas traz muita confusão, assim, dá muita bronca. Os jogadores acabam ficando meio perdidos no esquema tático, o Coutinho estava descendo muito, estava todo mundo meio bagunçado, e agora acho que o Renato vai fazer o feijão com arroz ali, vai colocar cada um em sua posição, vai blindar o vestiário também, né? Ele aguenta tomar muita porrada, por mais que no Fluminense ele parecia estar cansado, assim, até pediu para sair por causa disso, mas ele aguenta tomar muita porrada, é o paizão, acho que ele é isso, ele vai reunir o elenco, fazer um feijão com arroz, e acho que o Vasco tem boas peças, assim, sabe? A dupla de zaga é boa, o Léo Jardins já demonstrou ser um bom goleiro, teve fases melhores, teve fases piores. Lá na frente a gente não viu pouco, né? Do Brenner, do Spinelli e tal. É Spinelli mesmo, né? O pessoal tá chamando de Lourão, aí eu fico só com o Lourão na cabeça. Mas é o Spinelli. E o Rojas também, jogando bem. Então é isso, assim, eu acho que pro Vasco foi uma boa escolha. Eu concordo muito com o que o Heitor falou sobre o Renato Gaúcho, mas eu acho que eu vou por uma outra linha. Eu acho que ele é um pouco diferente daquilo que o Vasco precisa buscar no mercado. Eu acho que o Vasco vai sair de um Fernando Diniz, que é esse treinador que quer inventar muito, que quer ser revolucionário, que quer pegar um lateral esquerdo, botar na volância, pegar um zagueiro, botar no meio, e fazer um monte de coisa, e eu acho que isso era prejudicial para o Vasco, porque apesar de eu não achar que o elenco do Vasco é um elenco ruim, um elenco limitado, eu acho que é um elenco que é ok. Sabe, são jogadores que sabem fazer determinadas coisas, então você tem que tirar o melhor dele. Você tem que tirar o melhor deles. O Fernando Diniz é um cara que ele quer adaptar o jogador ao estilo de jogo dele. Eu acho que o Vasco precisa de um treinador que consiga pegar cada jogador do elenco e tirar o melhor dele. Tinha o Coutinho, não tem mais, precisava de um treinador que tirasse o melhor do Coutinho, precisa de um treinador que tire o melhor do Nuno, que tire o melhor do Robert Renan, que tire o melhor do Léo Jardim, que tire o melhor de cada jogador. Eu acho que o Renato Gaúcho é um treinador que vem para fazer, para não atrapalhar. Eu não vejo o Renato Gaúcho como um treinador que vai chegar e que vai arrumar o elenco clássico, que vai justamente tirar o melhor de cada um. Eu acho que é um treinador que vai vir para não atrapalhar, escalar ali os titulares, fazer ali de repente um time mais ofensivo, né? É uma característica muito forte do Renato Gaúcho, ter times mais ofensivos do que defensivos, né? Um time que marca muitos gols, mas que também sofre muitos gols. A defesa do Vasco já não é a mais segura, por característica dos jogadores mesmo, né? Por constância dos jogadores, é uma defesa que acaba sendo muito, muito instável. Então, eu acho que se eu fosse da diretoria do Vasco, eu acho que teria buscado um nome diferente no mercado. Acho que eu buscaria mais um treinador que tem uma ideia de jogo defensiva. Eu acho que o Vasco é um time que eu vejo funcionando melhor defensivamente, focando, né, na defesa. Mas assim, é um tiro no escuro, eu acho. Mais uma troca de Fernando Diniz por Renato Gaúcho no Vasco, um 6 por meia dúzia, mas que pode assim acabar dando muitos frutos bons pro Vasco. Eu vou mais na linha de que eu acho que o Renato Gaúcho não é um bom técnico em 2026. Para mim, hoje, ele é mais um entregador de colete do que um técnico. Então, eu não vejo ele como uma boa opção para os grandes clubes. Talvez para um clube de um segundo escalão seria interessante, mas eu acho que para o Vasco ele não é um nome ideal, de jeito e maneira. Eu não acho ele realmente um bom técnico. Claro, ele foi muito bem no Mundial de Clubes na temporada passada com o Fluminense, mas eu não vejo ele como um bom técnico mesmo. E eu acho que dá para o Vasco buscar alguém melhor. Claro, o mercado de técnicos é sempre muito complicado, é sempre muito difícil achar um nome certo,
mas eu acho que o Renato não era esse nome para o Vasco. Eu acho que dava para o Vasco procurar alguém melhor. Principalmente pensando que seu último técnico foi o Diniz, né? E até falando de Diniz, quem que vocês acham que seria um bom time para comprar a ideia do Diniz dessa vez? Diniz, que eu também acho que é um técnico bem delimitado. O Corneteiros FC das Copas da FMG aí, com certeza. O Diniz que reserva entrar nós aí, acho que vai dar bom. Pô, não faço ideia, assim. Eu acho que o Diniz tinha que parar um pouco, sabe? Tipo, colocar a cabeça no lugar. Quando ele aceita o trabalho do Cruzeiro, eu achei uma loucura na época. O trabalho do Cruzeiro, tipo, o time do Cruzeiro tava passando por muita mudança, chegando muita gente. E aí chega ele também, que muda muito o jeito que o time joga. E foi um atrás do outro, assim. E aí tava vindo do Fluminense também, que ganha a Libertadores, mas depois no Brasileiro tava mal. Foi muito mal no Cruzeiro, muito mal no Vasco também. Acho que ele podia dar um tempo. Eu confesso que gosto um pouco das ideias dele, mas acho que tem muita teimosia ali, tem muita fragilidade defensiva. Agora no Vasco mesmo, ele custava para fazer um gol e para tomar, como se estivesse tomando um copo d'água, assim, era normal. Acho que ele podia parar um pouquinho, rever um pouco as ideias dele em relação ao futebol, e é isso. Eu acho que o Diniz é um cara que pessoalmente, eu não acho ele o pior dos treinadores. Inclusive, eu gosto muito da maneira que ele enxerga o futebol, da posse de bola, de sair lá de trás. Essas características eu gosto. Agora, eu acho que ele está tendo um problema muito grande, que é aceitar trabalhos em grandes clubes que têm uma ideia diferente daquilo que ele é. Ele sai do Fluminense em 2023, ele vai para um Cruzeiro em 2024, e é um Cruzeiro que tem nada daquilo que o Diniz acredita do futebol em 2024. O Cruzeiro de 2024 é um time por si só, né? No começo do ano, já é no meio do ano, já é um remendado de coisa, porque é um trabalho que vem ali do Seabra, e aí o Seabra, por si, já tinha montado um time mais defensivo naquele Cruzeiro, um time para sair mais em transição. O Diniz chega e quer montar um time de posse de bola, sabe? Então, tipo, no Vasco é algo muito parecido também. Eu acho que o Diniz ele tá tendo esse mau costume de pegar grandes clubes, que consequentemente vai ter uma grande pressão para o trabalho dele, e querer mudar ali totalmente, chegar e dar um 360 e mudar totalmente a maneira que o clube quer jogar. Se eu tivesse que escolher um time para o Diniz poder ele se manter e fazer um bom trabalho, eu acho que o Mirassol talvez seria um time interessante, porque eu acho que o Diniz recebendo uma oportunidade onde ele possa ele começar do zero, ele não tem que pegar o projeto de alguém do meio do... Não que o Mirassol esteja no zero, claro, mas se ele pegar em algum momento ali algum time que ele não esteja tapando o buraco de alguém, entrando no meio do caminho e para tentar fazer uma mudança de paradigma, uma virada de chave, eu acho que ele pode ter sim bons resultados. Mas para mim, se não for algum projeto que começar no ano e ele ter total condição de desenvolver do zero esse projeto, aí eu acho que ele vai continuar nesse loop eterno de chega no time, o time muda totalmente, joga bem, chega em alguma final, perde, é eliminado de alguma coisa, começa a jogar mal e é demitido. Acho que não vai sair disso. De fato, o Diniz, para mim, eu não gosto dele como técnico, não acho ele nada demais, mas eu acho que talvez seja a hora dele abrir um pouco a cabeça dele. Ele é um técnico que ele fica muito fixo nas ideias dele, toda coletiva pós-jogo, ele fala, não, mas eu tô certo, não sei o quê, vocês vão ver com o tempo. Ele é um técnico que tem um pouco a mente fechada para tentar se reinventar. Ele tem a ideia muito fixa dele de jogo de escolinha, de pré-escolinha de futebol, que é todo mundo em cima da bola, e particularmente eu não gosto, mas eu acho que ele precisa abrir a mente dele, realmente, igual o Heitor falou, acho que ele precisa descansar. Eu acho que, inevitavelmente, em algum momento, ele vai acabar parando no Corinthians, não sei, é apenas uma sensação minha, mas eu acho que um Fortaleza, um Ceará da vida, seria um time bem bacana para ele recomeçar, mesmo que esteja na Série B. Eu acho que seria um cenário interessante para ele se reinventar ali, para ele mostrar que ele ainda é um bom técnico. Conseguir um acesso com o clube para a Série A, eu acho que seria muito interessante para o Diniz. Mas, claro, acho que no momento ele precisa tirar uma pausa e talvez nesse ano não pegar nenhum trabalho. Acho que é o ideal hoje. Com certeza, Eu se ele acho chega que ali onde ele pode aparecer é no Santos, porque o Vojvoda tá meio pressionado, assim, não sei, e pelo que dizem, o Neymar gosta dele, né? Gosta
É, isso é uma coisa que eu já não gosto muito. Eu vou mais ou menos na linha do que falou o Rodrigo. Eu acho que se ele chega no Santos, vai ser muito parecido com aquilo que foi a chegada dele no Vasco, aquilo que foi a chegada dele no Cruzeiro. Chegar num time que, pro Diniz, eu acho que ele tá fazendo a pior coisa possível, que é chegar num time mal acabado e querer mudar o dia a dia, querer mudar o estilo de jogo daquela equipe em um mês, sendo que para ele fazer isso, ele precisa de muito tempo para os jogadores se adaptarem a essa nova característica, né? Muitos jogadores nem vão se adaptar, porque, querendo ou não, é uma questão de técnica humana também. Cruzeiro, Vasco, Santos, que são os times citados aqui, nenhum deles são elencos galácticos, elencos milionários, que tem os melhores jogadores do mundo. Vai ter, às vezes, só vai chegar no time, vai querer aplicar aquela ideia ali no time e os jogadores não vão conseguir, por falta de qualidade mesmo. Então, eu vou mais numa linha do que falou o Rodrigo. Eu acho que seria interessante para ele um recomeço na Série B, talvez numa subida ali para a Série A, ele pudesse fazer uma declaração de como ele mudou, como que ele pode sim ser um técnico da Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, eu acho que a gente conseguiu zerar o assunto Fernando Diniz, o assunto Vasco, o assunto Renato Portaluppi. Então vamos para um quadro novo aqui no Entre Corneteiros, que é o Tribunal da Corneta, que temos 3 casos que aconteceram nesse fim de semana e a gente vai ter que julgar se os envolvidos foram culpados ou absolvidos. Vamos lá. A começar com a comemoração do Caio Jorge no clássico hoje, imitando uma galinha. O que vocês acham? Pô, absolvido completamente. Acho que faz parte do futebol, provocação, gosto, inclusive. Não pode virar a briga que virou no final do jogo, mas isso aí tá dentro, até acho que deveria ter mais vezes, cada vez mais, e não ser penalizado com aquele cartão amarelo que vez ou outra dão para os jogadores. Eu acho que tá absolvido. Eu assino embaixo 100%, totalmente absolvido, e eu acho isso até. Vai ter gente que vai se discordar, mas eu acho que isso é saudável pro futebol, querendo ou não, e isso infama mais uma rivalidade. Lógico que não pode chegar ao ponto que chegou naquela briga ali do final do jogo, mas se for para ganhar o jogo e não poder dar uma alfinetada na amiguinha, poder dar uma brincada ali de repente, eu acho que é sem ponto jogar futebol, né? Tanto se fosse, por exemplo, o Hulk mesmo decidindo o clássico, ele chega na frente da torcida do Cruzeiro, faz a comemoração dele do incrível, também seria algo totalmente a ser exaltado, né? Então, eu acho que precisa mais disso no futebol, para mim 100% absolvido. Eu também acho que tem que ser absolvido. O Caio Jorge é um dos poucos jogadores que ainda tem essa característica que era muito típica no futebol brasileiro da década de 90, principalmente, né? De provocação e tal. Na final, depois, né, das quartas de final da Copa do Brasil da última temporada, ele apareceu, né, com uma camisa de uma raposa mordendo uma galinha. Hoje ele apareceu com outra camisa também, fez essa comemoração. Ele é um jogador que gosta disso. Pelo lado do Cruzeiro tem ele, pelo lado do Atlético tem o Lianco, muitas vezes. Então, eu acho também super saudável. O futebol carece disso, muitas vezes. Então, particularmente, eu absolvo também o queridíssimo Caio Jorge. Vamos para esse aí, o bandeirinha que não marcou que essa bola saiu no jogo entre Fluminense e Flamengo. O que vocês têm a dizer? 100% culpado. Acho que assim, dentro do campo ali é mais difícil, né, de ver, obviamente, né? Mas ainda assim claramente saiu. Então, acho que não tem muito como. Concordo 100% com o que o Davi falou. O culpado, assim, na visão de dentro de campo, é difícil, o lance é rápido, mas pô, saiu muito aí. Obviamente que o lance tá parado, tá certinho, na linha, assim, mas pô, saiu muito. O bandeirinha tem que. Estão ficando com medo, assim, de assumir uma responsabilidade, tomar uma decisão. Levanta a bandeira, claramente saiu. Pois é, completamente culpado esse aí, né? Não tem nem o que debater praticamente. Não tem. Não existe, assim, debate para isso. Não, o bandeirinha tem que estar atento. Ele, mesmo Tem com muita gente que tem o argumento de de que tem que deixar acontecer. errar, com o medo de errar, ele tem mais chance de errar, né? Ele erra mais. Então, sei lá.
100% culpado. Então vamos para o último caso. O beijo entre Hulk e Gerson. Foi uma confusão completa isso aí. Eu nem vi esse lance. Eu sei que o Gerson entrou na porrada hoje, o Hulk também. Absolvido aí, confusão. Na hora ninguém viu, não. Segue o jogo. Eu também confesso que eu não tinha reparado nesse lance, não, mas aparentemente o Gerson é culpado de roubar o coração do Hulk, né? Então, vou deixar ele como culpado dessa vez. Eu absolvo, porque em meio a tanta guerra existiu esse amor aí, ó. O Hulk até apertando o peito do Gerson ali. É... Que cena! Que cena, meus amigos. Esse foi o Tribunal da Corneta, só para a gente poder descontrair um pouco também. E, enfim, vamos seguir os nossos debates futebolísticos agora. Vamos seguir a partir do jogo Grenal, Grêmio e Inter. O que vocês têm a dizer sobre o título do Tricolor Gaúcho? É um título que estava decidido, né? A gente até chegou a comentar sobre isso no primeiro jogo, né? No último programa. O Grêmio faz 3-0 para cima do Internacional, que fica com um homem a menos. Agora, no jogo da volta, o Grêmio tem um jogador expulso. Mas eu acho que é um jogo que é um reflexo daquilo que. A final em si, né? É um reflexo daquilo que pode ser um ano dos dois. Eu acho que o Grêmio vem para brigar nas cabeças, vem para brigar por G4, vem para brigar por Libertadores, vem para brigar na Sul-Americana. E o Internacional é um ano de tentar ali sair de uma terra arrasada, que foi aquele final do ano passado, e, e poder, assim, ter uma tranquilidade a mais, um respiro. O jogo estava completamente decidido, assim, era um milagre reverter o placar da ida. Eu acho que o Davi falou muito bem, o Internacional quase cai ano passado, é uma briga, e agora o Grêmio fez uma boa janela, traz o Luiz Castro, que eu gosto muito, acho um bom treinador. Então, acho que assim, deu o Carlos Vinícius, tá jogando muita bola, o Arthur ali no meio de campo também. Então, eu acho que é igual o que o Davi falou, é o cenário dos dois times, assim, retratado na final, nos dois jogos. Pois é, pode. No jogo em específico, o Inter até pressiona bastante, o Inter manda no jogo, mas o gol do Grêmio no finalzinho é um completo de um banho de água fria, né? Porque o Inter já chega com a missão de virar o 3-0, que não é qualquer coisa, não é qualquer time que vira um 3-0. Então, ainda mais um 4-0 indo pro finalzinho do primeiro tempo, eu acho que o Inter é esquecer esse jogo, esquecer essa final, esquecer esse gauchão, e focar 100% a cabeça no Brasileirão, numa boa campanha de Copa do Brasil, até porque para cofres do clube é algo que é muito benéfico, né? A Copa do Brasil é uma competição totalmente milionária, que paga muito. Então, pro Inter é tentar tirar o máximo que der dessa temporada, sem passar susto, sem correr perigo, e se estruturar para 2027 fazer uma temporada melhor. Concordo, por mais que eu acho que no primeiro tempo dessa partida o Inter conseguiu jogar bem melhor que o Grêmio. Era esperado, né? O Inter tinha que ir para o ataque de qualquer jeito, o Grêmio estava tranquilo. Mas jogou bem melhor no primeiro tempo. Enfim, tem muita coisa estrutural, o jogo já estava definido. O Grêmio até chegou a ter o Wagner Leonardo expulso em certo momento, mas também já não estava muito em debate, era mais na reta final do jogo. Foi, inclusive, ali no lance do pênalti, né, do Alan Patrick, que ele é um dos melhores batedores de pênaltis do Brasil, na minha opinião. Ele bate muito bem e converteu. Então, é basicamente isso, né? O Inter tem muita coisa de ajustar, o Grêmio precisava também de muita coisa ajustar e já está conseguindo se ajustar. O Inter precisava de mais coisa ainda para se ajustar, mas não consegue. A ver como que vai ser ao longo da temporada, talvez, do jeito que o futebol brasileiro é maluco, ao longo da temporada, ele comece a virar do nada o trabalho, não sei, acho improvável, mas pode ser que aconteça. Enfim, mais alguma coisa a falar da dupla Grenal? Eu queria falar só que eu citei aqui o Luiz Castro, e eu tenho muita curiosidade em ver como vai ser o Pesolano, porque ele vai muito bem nas segundas divisões, assim, né? Acho que foi assim no Uruguai,
foi assim com o Valladolid, com o Cruzeiro, e aí quando ele chega na liga principal ele não vai bem, não tem bom desempenho, os times dele não jogam bem, e eu tô curioso para ver como ele vai ser no Internacional aqui. Eu concordo. O Pesolano até então, ele tem como grande marco na carreira dele a Série B com o Cruzeiro em 2022. Vai para a Europa, não consegue fazer grandes trabalhos. Ele até vive um momento bom ali no Valladolid antes de ser demitido, mas depois acaba justamente sendo demitido por maus resultados. Eu acho que nesse Inter, eu acho que ele pode tirar muito do Inter, porque eu vejo o Inter como o Pesolano já é um técnico muito ofensivo, ele tem como característica montar times ofensivos, times de pressão pós-perda, de fisicalidade mesmo, de intensidade, como ele mesmo costuma falar nas coletivas, né? Ele fala muito da intensidade. E o Inter é um time bom ofensivamente, eu acho que tem ótimas peças, tem um Alan Patrick, que para mim é um baita de um jogador completamente diferente, tem um Carboneiro, tem um Borré, enfim, é um time que eu acho que tem suas qualidades. Eu acho que não vem para passar sufoco esse ano, o Internacional, mas o Pesolano ele tem que conseguir tirar o melhor de cada jogador. O Inter também é um time que já sofreu muito na temporada passada com questões médicas, né? Então, essa questão toda da intensidade pode justamente acabar gerando um problema no time. Mas ainda assim, eu vejo como um treinador muito promissor. Eu acho que ele vem fazer um bom trabalho no Inter. Concordo, ele é um técnico muito mais ofensivo, né? E tá ainda se readaptando ao futebol brasileiro, né? Tem essa questão ainda, ele passou um tempo fora. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho boas expectativas pro o queridíssimo Papa Pesolano. Enfim, vamos para o nosso último tema de debate: Palmeiras e Novo Horizontino, ou melhor, Novo Horizontino e Palmeiras, que selou o título do Verdão, primeiro título da carreira do Maurício. O que vocês têm a dizer? O Palmeiras acho que vai muito naquela linha que a gente falou do Flamengo mais cedo. Eu acho que o Carioca ele é mais obrigação pro Flamengo do que o Paulistão é pro Palmeiras, até porque o Palmeiras não vem já do seu melhor momento, é o primeiro título desde do Paulistão de 2024, justamente, né? Mas ainda assim é um elenco que é muito forte e é muito vasto, né? Se compara com o Corinthians, São Paulo e Santos. Eu acho que o Abel Ferreira ganha mais um respiro ali, talvez mais um alívio, uma situação meio parecida com a que a gente falou do Tite no Cruzeiro, né? De que já está muito pressionado, que para muita gente tem que sair independente do resultado, né? Independente da conquista do Paulistão. Ainda assim, eu vejo o Palmeiras como o time que continua sendo favorito para tudo no ano. Acho que é favorito para a Copa do Brasil, favorito para o Brasileirão, favorito para Libertadores. É um time muito sólido, algo que o Abel Ferreira conseguiu fazer nesse Palmeiras, que eu até discordo muito das críticas das pessoas, são que é um time completamente capaz e acho que até autônomo, sabe? Eu acho que o Palmeiras sai um Abel Ferreira, vem outro treinador, acho que não vai ter aquele baque que tem sempre naquela mudança de comando, de o time sair de um momento bom ou de um momento ruim e acabar se afundando. Eu acho que o Palmeiras é um time muito sólido. Eu acho que essa é a principal característica do Palmeiras do Abel Ferreira. E isso, com certeza, para mim, vai se manter por essa temporada. E eu achei assim 2 jogos ruins de assistir. Achei 2 jogos pegados. O primeiro gol do Palmeiras lá no jogo de ida não é nada de criação, assim, aquela velha história do bicudo do Carlos Miguel, aí bate-rebate, o Flávio Lopes chuta e sai o gol. Esse segundo jogo, pô, o gramado tava muito ruim, muito encharcado, um jogo bem pesado, assim. Tem o primeiro gol ali, e aí depois os outros 2 gols são gols de falhas do goleiro, né? Tanto do Carlos Miguel quanto do Jordi. Então, assim, achei jogo difícil de assistir, sabe? Aquele jogo arrastado, o campo desenvolvia pouco ali o jogo, mas o Palmeiras confirmou o favoritismo. Foi bem o que o Davi falou, assim, muita obrigação do Flamengo, é o Carioca, é obrigação do Palmeiras, mas menos obrigação, mas confirmou o favoritismo, o Abel voltou a ganhar, e é impressionante o quanto que você dá segurança para o técnico, dá estabilidade, gera resultado. O Abel tá aí há quanto tempo? Acho que hoje se tornou o maior técnico em títulos do Palmeiras, né? Então é impressionante como que dá resultado você ter dá segurança para o técnico trabalhar. Sim, o igual vocês falaram, é obrigação do Palmeiras ganhar o Paulistão, mas eu acho que virou ainda mais obrigação quando se desenhou a final contra o Novo Horizontino.
não desrespeitando a equipe do Novo Horizontino, claro, mas é colocando os times em suas devidas prateleiras, né? O Palmeiras é um time que briga pelos grandes campeonatos. O Novo Horizontino briga para subir para a Série A. Claro, fez uma baita campanha no Paulistão. Temos muito mais elogios do que críticas ao Novo Horizontino, evidentemente, mas era obrigação do Palmeiras ganhar do Novo Horizontino. Qualquer coisa diferente do título era vexame, e a pressão sobre o Abel Ferreira com certeza ia aumentar ainda mais, como o Davi falou. Então, enfim, era obrigação do Palmeiras ganhar. O Rômulo fez realmente um baita Paulistão com a camisa do Novo Horizontino, e a ver como que vai desenrolar a temporada da equipe de Novo Horizonte. Eu estou bem curioso para saber como que eles vão se portar na Série B desse ano. Eu confesso que vou ter minha torcidinha para eles subirem para a Série A da próxima temporada. E, enfim, a ver também como que o Palmeiras vai se portar ao longo da temporada. E eu confesso que eu não tenho tantas expectativas, por mais que eu sei que tanto o Palmeiras como o Flamengo, acho que o Flamengo até mais, são os grandes favoritos por títulos, mas eu confesso que eu não consigo ter essa confiança no time do Palmeiras. Mesmo vencendo hoje, mesmo vencendo o jogo da ida, eu não acho que o Palmeiras tenha aquela equipe como teve em temporadas passadas. Eu sinto que o Abel Ferreira tem perdido cada vez mais um pouco do seu comando na equipe. Então, a ver, eu acho que o Flamengo realmente é o grande favorito para ganhar todos os títulos possíveis e imagináveis nesse ano aqui na América do Sul, né? O Mundial é mais difícil de prever. Então, é isso. Vamos ver como que o Palmeiras vai se portar ao longo da temporada, mas eu confesso que não tenho muitas expectativas. Minha grande expectativa para o Palmeiras ao longo da temporada é o Vitor Roque, obviamente, e o Maurício. Eu estou gostando muito do começo de ano do Maurício. Vamos ver como que vai desenrolar. Vocês têm mais algum ponto para destacar? Eu acho que é muito parecido com a situação que estava o Botafogo contra o Bangu. Eu acho que o jogo em si contra o Novo os jogos, né, contra o Novo Horizontino, eu acho que não pode ser muito parâmetro para aquilo que o Palmeiras vai apresentar na temporada, porque, querendo ou não, o Palmeiras é um time que uns 3 meses atrás estava disputando a final de Libertadores, e o Novo Horizontino é um time que está brigando para subir. Então, em questão de futebol, eu acho que hoje marcou aquela assistência do Arias. Eu acho que ele fez um bom jogo hoje. Pelo que eu vi do jogo, também não consegui ver tudo, mas pelo que eu vi, ele fez um bom jogo. E o Vitor Roque também, ele tem a oportunidade de ouro dele de disputar essa vaga como centroavante na seleção brasileira. Porque, ainda mais agora com a lesão do Rodrigo, né, vai abrir mais um espaço para atacante. Talvez o Matheus Cunha, que poderia vir para ser esse cara de jogar mais à frente, pode vir fazer a função do Rodrigo mais atrás, então aí abria mais um espaço como centroavante. Então, eu acho que ele é um menino que tem uma oportunidade de ouro, e eu acho que ele tem tudo para aproveitar bem essa oportunidade. Já, qualidade técnica ele já mostrou, ele é decisivo, ele já mostrou, que ele tem faro de gol, ele já mostrou. Esse ano pode ser o ano dele, eu não duvido nem um pouco de pintar na convocação da seleção brasileira. Eu queria só destacar o Arias mesmo, assim, no jogo de ida. É impressionante como que o jogo estava travado, e ele entra e gera muito jogo, é muito diferente, é muito rápido, muito inteligente, assim, sabe? E aí, nesse jogo, hoje, ele começa como titular, finalmente, assim, mais minutos, mas num campo muito ruim, bem encharcado, e aí, para ele, é muito difícil dele jogar num campo pesado, assim como estava, apesar da assistência ali no gol e tal. Mas é isso, queria destacar que, pô, finalmente ele teve mais minutos com o Abel. O Arias é um jogador muito diferente mesmo. Mas realmente, em campos encharcados, fica difícil para jogador de velocidade jogar, porque não dá para eles correrem, né? Tem essa questão, mas o Arias é um jogador de um nível técnico absurdo. Parece que ele nem ficou um tempo fora ali com pouca minutagem na Inglaterra. Então, eu também estou bem curioso para ver como vai ser ao longo da temporada, mas eu acho que ele tem tudo para arrebentar. Ele é titular no Palmeiras, seria titular no Flamengo, seria titular no Cruzeiro, no Grêmio, em qualquer time ele seria titular. É um jogador de um nível técnico absurdo mesmo, e inevitavelmente acho que ele vai acabar indo para a Copa, mesmo tendo ficado fora de algumas convocações da seleção colombiana, né? E falando em convocação e voltando ao assunto do Davi, sobre o Vitor Roque, né? Eu hoje vejo talvez o Caio Jorge um pouco à frente do Vitor Roque.
O Caio Jorge é o jogador, né, com mais gols no futebol brasileiro atualmente, e ele tem mantido uma regularidade muito boa, mesmo num time ruim do Cruzeiro. Enquanto o Vitor Roque é um baita jogador, sem dúvida, mas é num time mais organizado do Palmeiras. Então, talvez eu veja o Caio Jorge um pouco à frente, inclusive ele está na pré-lista, né, do Ancelotti para os próximos amistosos contra a França e Croácia, vão acontecer lá nos Estados Unidos. Então, eu acho, inclusive, que ele vai ser convocado para esses 2 amistosos. Tanto ele quanto o Kaique, para mim, são 2 jogadores do Cruzeiro que vão ser convocados, principalmente com a lesão, né, do Carlos Henrique. Então, a ver. Mas eu hoje vejo o Caio Jorge um pouco à frente do Vitor Roque. Eu não discordo, não. O Caio Jorge é um jogador que... Ele é o nome do futebol brasileiro, né? Em 2025, agora também com a virada em 2026. Eu acho que ele é o nome principal do futebol brasileiro. Ele é talvez um pouco menos, obviamente, né, guardado as devidas proporções, mas é o que o Gabigol foi em 2019, é o que o Thiago Galhardo foi em 2020, o Hulk em 2021. Então, se for para levar alguém do futebol brasileiro, eu acho que o Caio Jorge é o primeiro nome que eu pensaria em levar. Mas ainda assim, eu acho, talvez por uma questão de característica, talvez o Vitor Roque encaixasse melhor. Eu acho, dentro da área, eu prefiro o Vitor Roque do que o Caio Jorge. E eu acho que isso tem mais a ver com aquilo que o Ancelotti traz para a seleção, né? Eu acho que, na minha visão, ele teria um centroavante mais por dentro mesmo, tal qual ele fazia com o Joselu no Real Madrid em 2024. O Vinícius Júnior e o Rafinha ali nas pontas, né? E um centroavante um pouco mais de referência lá na frente. Mas, ainda assim, ambos são jogadores excelentes, cada um nas suas valências, então, quem quer que fosse convocado, ou talvez o dois, talvez nenhum, com certeza ajudaria a seleção brasileira. Eu gosto dos 2 nomes, assim, tanto do Caio Jorge quanto do Vitor Roque, e é muito nome, né? Tipo, tem muita gente ali disputando essa vaga, muito centroavante aparecendo, tem o Matheus Cunha, que faz o papel de 10, faz o papel de 9, o João Pedro também faz o papel de 10, faz o papel de 9, o Henrique voltando, Igor Jesus, Igor Thiago, Caio Jorge, Vitor Roque, muita gente disputando essa posição. O Pedro, eu acho que é muito técnico, mas está muito pouco desempenho, assim, desvenhando pouco, mas acho que corre também, disputa muita gente, e acho que quem for tá bem representado. Inclusive, nesse assunto, né, na última Copa, nas últimas Copas, a gente sempre tinha essa dificuldade, né, de achar, quem que vai ser o nosso camisa 9? Não tem quase ninguém. Ia Gabriel Jesus, ia Richarlison, que estavam bem, mas não eram aquele bem. Aí hoje, realmente, como o Heitor falou, tem uma infinidade de nomes que provavelmente Matheus Cunha vai ir, mas provavelmente sendo convocado mais como meia, né? E aí eu acho, particularmente, que o Richarlison é inevitável que ele vai para a Copa, porque o Ancelotti gosta muito, e a ver os outros nomes. Mas temos realmente muito nome, e eu tô confiante para essa camisa 9 da seleção. O resto do time é outros 500, mas para a camisa 9, eu tô bem empolgado para ver como que vai ser na Copa. E é basicamente isso. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar nesse programa? Acho que não. Acho que é isso. Então, esse foi o Entre Corneteiros, segundo episódio. Siga o Corneteiros em todas as redes sociais, principalmente se você assistiu até aqui, então você deve ter gostado bastante. Então, segue a gente em todas as redes, tudo quanto é lugar a gente tá, tirando o LinkedIn. Então... Mas eu tô lá também. Eu tô lá também. Presente. Então, é isso. Espero você semana que vem para mais. Teremos outros programas ao longo da semana. E é isso. Valeu, falou.